Visto a interposição no recurso na forma principal e adesiva, nós temos, né? Eu vou reforçar com vocês algo que eu já venho falando há um certo tempo, que é a análise do recurso. Né? Primeiro, eu faço um juízo de admissibilidade, para depois enfrentar o mérito do recurso. Então, o que acontece? Sempre que a gente fala de recurso, a gente tem dois juízos. Juízo de admissibilidade e juízo de mérito. O juízo de admissibilidade é aquele em que eu vou declarar a presença ou a ausência dos requisitos autorizadores do recurso. Então, qual é o comando decisório que eu vou ter aqui? Admite, não admite, conheço, não conheço. Lembra aquele processo que a gente viu logo no início da aula? Estava lá? Conheço do recurso e não provido. Né? O recurso preenchia os requisitos de admissibilidade, mas no mérito não tinha razão. E o outro, né, foi parcialmente julgado. Depois vocês dão uma olhadinha com calma, eu até coloquei o link para vocês. Então, como é que explica isso? Né? O Barbosa Moreira falava o seguinte: a impugnação da decisão judicial por meio de recurso submete-se a exame sob dois ângulos diversos. Primeiro, cumpre verificar se estão satisfeitas as condições interpostas pela lei, para que se possa apreciar o conteúdo da postulação. Então, primeiro, eu analiso se os requisitos que a lei determina, que a lei exige, estão presentes, se estão cumpridos. Cumpriu? Ótimo. Então, eu conheço do recurso. E é aquela primeira análise que o relator vai fazer. Lembra quando a gente viu, na ordem dos processos nos tribunais, que o relator pode não conhecer do recurso por ser inadmissível, por estar prejudicado, ou por não impugnar todos os fundamentos. Lembra? De maneira específica, né? Não impugnar os fundamentos especificamente. Lembra? E nada mais é do que esse juízo de admissibilidade aqui. E aí, só depois que ele analisa esse juízo de admissibilidade, é que, né, se o resultado for positivo, aí sim, ele vai analisar a matéria que foi impugnada naquela decisão, através de um recurso para acolher a impugnação, caso fundada, ou rejeitá-la, caso infundada. Então, quando eu falo de juízo de mérito, eu falo daquele juízo em que se apura a existência ou inexistência de fundamento para o que se postula, tirando-se daí as consequências cabíveis. Ou seja, qual é o comando decisório? Eu acolho ou eu rejeito. Então, dá-se provimento, nega-se provimento ou dá-se parcial provimento ao recurso. Claro isso. Então, quando vocês verem assim, conheço do recurso e nego o provimento, vocês vão sacar o quê? Ele preenchia os requisitos de admissibilidade, mas no mérito ele não tinha razão. Não conheço do recurso, não preencheu os requisitos de admissibilidade ou ficou prejudicado. Vamos olhar o porquê que não conhece. Tá? Mas de início, você já sabe que os requisitos de admissibilidade muito provavelmente não estavam presentes. Do provimento, nego o provimento. Ele está julgando o mérito. Significa que já ocorreu o juízo de admissibilidade. Claro, isso é importante porque ao longo do caminho a gente vai vendo, né, exatamente que isso vai acontecer com todos os recursos. Ok? Quando eu falo de juízo de admissibilidade, o que eu analiso nesse juízo? Quais são esses requisitos? E aí eu tenho requisitos intrínsecos e tenho requisitos extrínsecos. Preste atenção, gente. Os requisitos intrínsecos, eles estão ligados à existência do direito de recorrer. Ou seja, eu tenho o direito de recorrer. E como é que eu identifico isso? Olhando para o processo. Olhando se eu sou legitimado. Olhando qual é a decisão para eu saber qual é o recurso adequado. E olhando exatamente o meu inconformismo, não é? Se há interesse meu ali em recorrer ou não. Por quê? Porque o meu recurso, ele tem que se pautar no binômio, necessidade e utilidade. Esse recurso é útil para mim? Lembra quando a gente falou, logo no início da aula, sobre o precedente vinculante do STJ em relação à taxatividade mitigada, em virtude da urgência, exatamente por retirar a utilidade, se eu for praticar um ato futuro, aquele ato futuro não vai ser mais útil ao processo? Pois é, e aí eu não vou ter interesse de recorrer,
já que eu não tenho utilidade nenhuma para aquele recurso. Tá ok? Então, quando eu falo de requisitos intrínsecos, são aqueles requisitos que vão demonstrar para mim a existência do meu direito de recorrer. E aí, quanto à existência do meu direito de recorrer, eu tenho 3 requisitos. A adequação, que é exatamente saber se aquele recurso que eu estou utilizando é o recurso cabível. E aí entra o princípio da unirrecorribilidade, né? Para cada decisão, de acordo com a finalidade que eu quero atacar, eu só tenho um recurso. E só um recurso é cabível. Entra a questão da legitimidade, quem é que pode recorrer, e os legitimados estão lá no artigo 996, tá? Quem pode recorrer? As partes, Ministério Público e o terceiro interessado. E, por fim, um outro requisito intrínseco é o interesse recursal, tá? Então, quando eu falo de juízo de admissibilidade, eu vou dividir em dois blocos de requisitos. Eu tenho os requisitos intrínsecos, que dizem respeito ao meu direito de recorrer, e são eles adequação, legitimidade e interesse, tá? E tem os requisitos extrínsecos, que estão ligados ao exercício do direito de recorrer. Como é que eu exerço esse direito? Como é que eu recorro? O que eu preciso ter para recorrer? E aí, esses requisitos extrínsecos, que estão ligados ao exercício do meu direito de recorrer, são 3 também. É a tempestividade, eu tenho que exercer o meu direito de recorrer dentro do prazo, porque senão o meu recurso vai ser intempestivo, e prazo é um vício que não se convalida, não se corrige. Se você perdeu o prazo, efetivamente você fulminou a oportunidade de recorrer, tá? O segundo requisito extrínseco é a regularidade formal, ou seja, a forma e a motivação pelo qual você está recorrendo está ligado ao princípio da dialeticidade, né? Do que você recorre, por que recorre, o que você quer com o seu recurso. É exatamente a hora de impugnar especificamente os fundamentos. E, por fim, o preparo, que é o recolhimento de custas. Então, para você exercer o seu direito de recorrer, você precisa observar esses 3 requisitos, né? Recorrer no prazo certo, fundamentar o seu recurso de maneira específica e recolher as custas. E aí, unindo esses 3 requisitos, que vai garantir o seu exercício de recorrer, né? Com os 3 requisitos que garantem para você a existência desse direito de recorrer, legitimidade, adequação e interesse de agir, né? Você consegue preencher os requisitos de admissibilidade e ter uma decisão conhecendo o seu recurso. Vamos lá. E aí eu quero que vocês tenham atenção para algumas regrinhas em relação ao preparo. O que é o preparo? Recolhimento de custas, tá? E aí o preparo tem algumas regras específicas que a lei traz, tá? Então vamos lá. Primeira regra. Eu tenho um critério subjetivo de dispensa de preparo. O que eu quero dizer com critério subjetivo? Algumas pessoas são demarcadas na lei e essas pessoas não recolhem custas em sede de recurso. E aí eu estou falando de quem? Falo de Fazenda Pública. Eu estou falando da União, dos estados, municípios, autarquias, do próprio Ministério Público. A Defensoria Pública. Opa, a Defensoria Pública, ela não tem dispensa de preparo. Ela precisa requerer e vai ser concedido ou não a gratuidade de justiça para ela. E aí ela precisa requerer a gratuidade de justiça para aquele assistido da Defensoria. Não é automático, tá? A gratuidade de justiça não é automática em sede de Defensoria Pública. Ela tem que requerer a gratuidade. Agora, existem outras pessoas que gozam de isenção legal. Por exemplo, maiores de 60 anos que percebam até 10 salários mínimos. Eles gozam de isenção de custas. Só que eu preciso informar para o juízo precisa decidir em relação a essa concessão da gratuidade de justiça. Só que nesse caso, a gratuidade de justiça não vai ser por hipossuficiência, vai ser exatamente por isenção legal. Porque
exatamente por essa característica, ser maior de 60 anos, perceber mais de 10 salários mínimos mensais, ele goza da isenção legal de recolhimento de custos. Ficou claro isso para vocês? Segunda observação que eu preciso fazer para vocês, que também está no 1007. Critério objetivo de dispensa de preparo. Quando eu falo objetivo, eu falo de alguns objetos legais. Então, alguns recursos são isentos de preparo. Tá? E aí a gente vai ver essa isenção quando a gente for falar de cada recurso de per si. Por exemplo, os embargos de declaração não têm preparo. Então, quando um recurso não tem preparo, esse requisito extrínseco de admissibilidade, ele é dispensado, tá? Então, embargo de declaração, por exemplo, eu não tenho preparo, então não tem que olhar esse requisito extrínseco. Outra observação que a gente precisa trabalhar. Preparo insuficiente. Você foi lá, recolheu as custas, e quando você recolheu as custas, o que aconteceu? Você, ao invés de recolher as custas completas, na hora de conferir lá, o cartório confere as custas, ele percebe que faltou, que tem uma diferença de R$400, ou de R$100, ou de R$1.000. Não importa a diferença, tá? Se houver uma diferença no recolhimento das custas, a parte vai ser intimada para complementar essas custas. O legislador adequou um pouco esse critério, porque no Código 73, você só podia recolher a complementação se fosse um valor ínfimo. Se fosse um valor alto, o julgador, né, que estava exercendo o juízo de admissibilidade do seu recurso, ele julgava seu recurso deserto. Porque deserção, o que é deserção? Deserção é ausência de custas, tá? Você deixa de cumprir com o requisito do preparo, mesmo sendo intimado, você não recolhe, o seu recurso vai estar deserto. Deserto significa sem o devido recolhimento de custos. Então, no Código 73, se você recolhesse a menor e fosse ínfima, agora melhorou. Se fosse ínfima a diferença, você era intimado para recolher, para complementar. Mas se fosse alta, o julgador ele inadmitiu o seu recurso por ausência de preparo, ou seja, por deserção. Hoje isso não acontece mais, tá? Independentemente do valor da diferença que você recolheu a menor, você vai ser intimado para complementar as custas, tá? Então, essa é uma permissão que acontece. Ah, professora, mas então quando ele olha a admissibilidade, ele vê o preparo e o preparo está faltando alguma coisa, obrigatoriamente ele vai intimar? Sim. Obrigatoriamente o relator vai intimar a parte para complementar as custas. Tá? Quando ele for analisar lá, lembra que eu falei? Né? Ele vai analisar se a admissibilidade. Se ele vê que as custas estão ruins, o que ele vai fazer? Artigo 932. Ele vai intimar a parte para ela corrigir o vício. Qual é o vício? Complemento das custas. Tá? Então, essa é a primeira situação. Segunda situação. Eu quero que vocês prestem atenção. Você interpôs o seu recurso, mas não pagou as custas. E não pagou as custas porque teu cliente não tinha as custas naquele dia, mas ele também não é detentor de gratuidade de justiça. Então, o que acontece? Olha só, eu não posso perder o prazo, que o prazo é um vício que não se corrige. Eu vou interpor o recurso sem as custas. Mas você vai ter que pagar as custas em dobro. Porque se, no ato da interposição de recurso, o recurso foi interposto sem o preparo, isso também não vai acarretar a deserção do seu recurso. Só que você vai ser intimado agora e, como punição, você vai recolher as custas em dobro. Por quê? Porque o momento de você comprovar o recolhimento das custas é o momento da interposição do recurso. Se você interpõe o recurso e não recolhe as custas, sinto muito. Né? Eu não vou declarar deserto de imediato teu recurso. Eu vou intimar você. Mas agora você recolhe em dobro. Tá? E uma terceira situação. Deixa eu tocar aqui que eu tenho uma coisa para falar para vocês que a minha cabeça está pensando. E senão eu vou esquecer, então pronto. Deixa eu acabar de falar do preparo, depois eu falo isso aqui que eu lembrei. Então vamos lá. Terceira hipótese de preparo. É possível que você não tenha recolhido os custos. O julgador tenha te intimado, você não tenha recolhido em dobro e ele julgue deserto seu recurso.
Ou ele intimou você para complementar, você não complementou e ele julga deserto seu recurso. E aí o que acontece? Você prova para o magistrado, você peticiona, que você não complementou ou não recolheu aquelas custas por um justo impedimento. Imagina, por exemplo, que ele determina que você recolhe a diferença das custas, mas você é um advogado sozinho, você advoga sozinho no escritório, você não tem escritório grande, é só você. E exatamente quando a intimação saiu, você estava internado. Você teve um problema e você estava internado. E aí você não tinha nem como ver a intimação, muito menos cumprir aquela diligência. Né? Você teve uma crise renal de emergência, ficou internado, e aí teve que submeter a um tratamento cirúrgico lá e ficou internado por 15 dias, por exemplo. 15, 20 dias. E aí deu tempo dele te intimar, né? E de você não responder, não complementar e ele julgar deserto seu recurso. E aí você peticiona comprovando esse justo impedimento. E aí, nesse caso, o magistrado pode fazer o quê? Relevar a pena de deserção e abrir um novo prazo para você cumprir, para você recolher as custas. Só tem um detalhe. Essas custas que ele abre um novo prazo para você recolher, vai ser custas normais, não vai ser em dobro. E qual a diferença? Você não recolheu as custas por um justo impedimento. O outro que não recolheu porque não quis, ou por estratégia, ou por qualquer outro motivo. Ele não tinha um justo impedimento que inviabilizasse o recolhimento das custas. Essa é a principal diferença. E aí tem uma OBS aí, gente. Se o camarada é intimado para recolher as custas em dobro, e ele recolhe com uma diferença de R$4, ele vai ser intimado para complementar? Estou falando de uma diferença bem ínfima, R$4 de diferença. Ele vai ser intimado para complementar? Não. Se você se beneficiou do recolhimento em dobro, recolha certo, porque não cabe complementação de preparo para quem recolhe em dobro. Ok? Todas essas OBS estão aonde? Nos parágrafos dispostos no artigo 1007. Ok? Claro isso para os senhores? Então, ó, beijoca no coração de vocês.